É spoiler de Quarteto Fantástico que você quer? Não se preocupe, Thiago Romariz está aqui com a gente. Vem comigo que é a hora do spoiler, rapaz. E já tá escrito no título, na thumbnail, então não tem nem o que ser reclamado aqui. A gente já fez um veredito falando sobre tudo o que acontece no filme, a nossa opinião sem spoiler, sem entrar em detalhes. Mas agora a gente tem que falar de tudo. A gente tem que falar do Ozempic da Marvel, a gente tem que falar sobre Galactus, a gente tem que falar sobre Doctor Doom, a gente tem que falar sobre tudo o que aconteceu e sobre as resoluções que nós gostamos ou não gostamos. Vamos começar do ponto aqui, que eu acho que o que mais vale a gente discutir é o gatilho do filme, o MacGuffin do filme, que é o Franklin Richards. E aí eles bebem direto na fonte dos quadrinhos, né? Porque você tem sempre essa coisa da ameaça do Galactus, um pouco relacionado com Franklin Richards, que já nasce sendo uma criatura superpoderosa. Ninguém fala de mutante no filme. Ele fala no comecinho. Exato, Fala fala no começo, ver né? se ele não vai Se ter ele tem uma mutação e por tal, causa dos exato. raios cósmicos. Ele fala, tipo, assim. E no final, na cena pós-créditos, tem o lance deles mencionarem Charles lá Darwin, Darwin e tal, tipo, a origem das espécies. Então, umas piadinhas aí sobre evolução e sobre mutação. Mas não entra muito no mérito de quais são os poderes do Franklin Richards. Não é que ele vira o Zezé, né? E sai, tipo, atirando pra todo lado e tal. Não, é um lance mais comedido, só pra apresentar o personagem mesmo. Mas eles vão beber na fonte Comedido dos mais quadrinhos. ou menos, né? O que ele faz depois, puta exato. que pariu. Mas eles vão beber numa fonte de quadrinhos pra dar muito, às vezes, umas soluções pro filme. Então, sei lá, as ideias de você mandar o Galactus pra outro lugar, ou de trocar o planeta de lugar, você fala, velho, tipo, de onde você tirou essa ideia? Tirou dos quadrinhos, porque tá tudo lá. Totalmente lá. Toda essa ideia de você, mano, me lembrou o Superman tirando a Terra ao Com contrário, certeza, sabe? bem isso mesmo. Do tipo, vou tirar a Terra de um lugar e vou mandar pra outro. Eu falei, caralho, Não, assim, nada a ver, mano. tudo bem, a solução no filme, tipo, não acho que seja ideal, porque de repente, não, vamos construir uma porrada de torre de Wi-Fi aqui. É isso. Assim, em 3 dias? Sim. Exato. Mas eu curti isso. Eu achei. Não, é menos de 3 dias, eu acho. É um Ele tá absurdo, em mano. Júpiter, aí vai chegar em 5. Ele já tá em Marte. Falei, brother, Aí os vocês caras, não vão vamos conseguir fazer ligar, isso, vamos não. ligar. Falou, tá tudo pronto as torres, como, velho? Não, eu fiquei pensando isso no começo do filme. Eu falei, mano, já era pra essa torre estar construída, ó, se vai rolar. Porque o cara, pra fazer um ovo, tipo, sair de um lugar pro outro, foi aquilo. Aí quando ele falou, você acertou, eu tenho a ideia. Aí eu falei, velho, eles vão fazer isso em 10 horas. Aí ele foi e fez. Aí é aquele problema que a gente comentou no veredito, né? Do tipo, ao invés de você assumir a galhofa, às vezes, você precisa colocar o quê? O jornal falando que teve uma grande iniciativa dos humanos e aconteceu isso. E não mostra são o Brasil, eles. hein? Mostra a Lima, eu né? gosto Polêmica mais. aqui. Uma coisa que acontece nos quadrinhos e tal, como você tem o Reed Richards, que é o maior cientista de todos, de repente o cara saca e fala, não, puta, vou usar uma arma que eu tenho aqui. Aí ele abre o armário, aí tem um antimaterializador, entendeu? O cara saca os negócios porque você aceita ele fazer isso. Agora, você falar pra todos os pedreiros do planeta fazerem as torres lá igual, todas iguais? Não, e Pedreiros no tempo, e afins, né? No Não, mas tempo, eu velho. gostei disso, cara. Eu achei, pra mim, a mesma coisa. Pra mim, a ideia é a mesma. Do chegar Não e dá falar, tempo não, de secar aquele cimento, não. pô, consegui teletransportar um ovo. A única diferença de um ovo pra terra é o volume. Aí eu falei, caralho, gostei. Beleza, vai, eu compro. Vai nessa, foda-se, não tem nada a ver, eu compro. O lance dos 37 segundos eu achei maravilhoso, velho. O cara começou a escrever tudo compenetrado lá. Eu vou conseguir fazer 37 segundos. Eu falei, caralho, muito bom. Essa parte do filme eu curto, eu acho ela muito legal, sabe? E o lance do Franklin Richards, pra quem não sabe, ele é um ser ridiculamente poderoso nos quadrinhos, sempre foi. Ele, inclusive, meio que se torna, né, o Galactus e derrota o Galactus nos quadrinhos em várias histórias diferentes. Na Guerras Secretas, né, do Jonathan Hickman, que o Dr. Doom transforma todas as realidades em uma só, que é o mundo bélico, o Franklin Richards e o Galactus ficam juntos na fortaleza do Dr. Doom, né, do Dr. Destino lá. Inclusive tem uma clássica cena dele, do Galactus segurando o Franklin Richards aqui assim, mas quem domina o Galactus é o Franklin Richards. Então esse personagem, ele sempre foi extremamente poderoso e pelo visto a Marvel vai usar ele aqui E pro reboot ele vai ser importante, né? É, e eu acho que é isso. No Guerras Secretas, quando acaba, você também tem a presença do Homem Molecular, que é muito importante na história, porque ele consegue reorganizar a matéria e tal, o Franklin Richards também consegue. Então, no final, você tem, tipo, todos os universos paralelos foram dizimados,
E aí o Reed vai com o mapinha e fala, ó, como é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer esse universo aqui assim. Vai ele, o Franklin, o Homem Molecular, reconstruir todo o universo Marvel. Isso. Então isso pode acontecer agora, assumindo que o Franklin vira um personagem Acho que importante. eles meio que devem tirar o Homem Molecular pra falar só disso. Usa o Franklin aí porque, tipo, serve pra qualquer coisa, entendeu? É o Deus Ex Machina mais absoluto, que é o personagem que ninguém entende os poderes direito. Exatamente. Ele vai virar uma bomba de energia que vai servir pra qualquer coisa. Exato, ele pisca e, pum, fez. Agora, falando aqui do elefante verde na sala, a gente tem... O Hulk? Não, é outro. É outro verde, é um que tem um capuz, assim, ó. E uma mascarinha. Vários momentos aparecem ali citações à Latvéria, seja numa sala de conferência, tipo da ONU e tal, onde a Sul tá falando, e mostra só o lugar vazio. Cara, a gente sabe quem que deveria estar ali, né? Sim. E nunca tem ninguém, até que vamos falar agora da cena pós-créditos. A primeira cena pós-crédito mostra justamente aliás, uma coisa muito engraçada, né? A Sul tá lendo pro Franklin, o primeiro livro que ela tá lendo é The Very Hungry Caterpillar. Que é uma brincadeira. Eu vi aquilo como uma brincadeira justamente com o Galactus, né? Sim. E depois tem a brincadeira que você falou do Darwin. E daí, na hora que ela volta pra encontrar com o Franklin, quem que tá ali olhando o menininho? Quem tá de babá? Quem é babá? Você escuta como se fosse um teletransporte, alguma coisa assim, dele chegando, né? De alguma coisa chegando. Aí ela vai, ela vê que tem alguém, coloca já a energia meio que na mão. arma assim, se arma. Ela se arma e ele tá de costas e segurando a máscara. Então, ou seja, ele tira a máscara, que é uma coisa que o Destino não faz nos quadrinhos. Ele faz no Guerras Secretas, obviamente a gente vê o rosto dele, mas tem todo um lance ele faz pouco, né? Ele faz tipo 2 vezes só. E aí, tipo, ele tá sempre mascarado. Então, nessa cena já aparece aparece ele tem o rosto todo fudido, né? Ele não é Robert Downey Jr. que é bonito. Aí a gente vai ter que esperar em relação a isso, a origem vai ter que ser mudada. E aí você vê que tipo, o visual dele, pelo menos pra essa cena, né? Do tipo, é o clássico, é a capa verdona, escura, e a máscara que ele comprou na 25 de março, certeza, que tipo, era muito precária, é igualzinha à máscara dos quadrinhos, assim, não tem nenhuma mudança, classe, tipo, é aquilo, é aquela máscara de ferro mesmo que a gente conhece. Tem outras conexões que o filme faz, né, aqui do tipo, o Reed Richards fala de outras terras, ele fala de outros universos, ele fala que isso existe, ele fala... No começo já fala que a gente tá na Terra 828. Né? E ele mesmo assume isso, né, de ter outras realidades e tal. Mas, a história da Shala Ball que eles colocam aqui é outra coisa no filme, né, do tipo, eles vão contar a origem da Shala Ball, muito parecida com a do Norrin... Esqueci o nome dele depois. Norrin Red, que é o surfista prateado que a gente viu no outro filme. Que é a mesma coisa. Ela vai lá e sacrifica a vida dela, né? Pra virar o Arauto, pra salvar o planeta. Então, eles contam tudo, assim, sabe? E uma das coisas que eu adorei que eles não contaram, porque se fosse contar ia virar uma parada muito bizonha, é a origem do Galactus, sabe? Coisas que eu gostei disso. Ele não explicar o Galactus, eu tava morrendo de medo deles fazerem algum tipo de conexão com Eternos, voltar a trazer essa coisa toda. Mesmo porque o Galactus falar, não, eu era um homem do seu tamanho, normal, e de repente eu ganhei esse poder e tal. Ou seja, ele não era um celestial, né? Exato. Então, mas eu imaginei que eles fossem trazer isso tudo, porque se você for pegar esteticamente, né, tipo, os celestiais eram gigantes, nos Eternos, eram gigantes igual a ele. Então, tipo, eles simplesmente falaram assim, não... Até as saídas, né? Tipo, pra você acoplar os negócios que ele... Acoplar o negócio que ele come, né? E tal. Tipo, também é bem celestial. Exato. O lance do Ozempic, gente, é que basicamente... O Franklin Richards é o Ozempic da Marvel, né? Do tipo, falei, eu preciso desse bebê pra parar de ter fome. E aí ele vai ficar na frente dele aqui assim, pra ele pegar o Ozempic, mas ele não consegue pegar, e, enfim, acontece tudo que a gente viu. A cena final, gente, de todas as batalhas que a gente viu aí nesses últimos anos da Marvel, com os 4 trabalhando e tal, o que vocês acharam ali da solução que eles acharam pro final em si, do Galactus entrando no buraco negro e tal? Pois é, então eu até falei que a gente chegou do cinema, a gente tava almoçando, eu tinha imaginado na minha cena, vendo como estava se desenrolando ali, eu tinha imaginado a cena um pouquinho diferente. Eu tinha imaginado que na primeira vez que o Galactus está chegando, ele já ia ser aprisionado, ia cair no buraco lá e tal,
Só que o Franklin tava no edifício Baxter. Sim. E a surfista ia pegar ele, ia vazar e eles iam ter que ir atrás. E por isso que eles iam cair aqui na Terra, como a gente viu no final do Thunderbolts. Eu achava que essa ia ser a saída. Enfim, não foi isso que aconteceu. Mas eu gosto do jeito que foi ali. E a gente não sabe, eu acho que é legal justamente isso, né? A gente não sabe pra onde que o Galactus foi. Ele pode voltar a qualquer momento. Eu achei que não matar o Galactus é uma coisa importante. É isso, no final ele é transportado para outro planeta ou outro universo. Eu achei que quem seria transportado de fato seria o quarteto, porque aí você meio que corta para eles entrando na realidade 616, né? Que é a timeline normal. Né? Que o que dá a entender pela cena pós-créditos agora é que, na verdade, o Doom vai sequestrar o Franklin Richards, né? Do tipo, eu acho que é o que vai acontecer ali. E aí, eles vão ter que ir pra outra terra achar onde ele tá. Esse moleque foi pra onde, esse cara levou ele pra onde. Né? Tipo, talvez seja isso. E aí Eu não sei, porque aí vira o MacGuffin de novo, moleque. Entendeu? Eu acho que vai ser. Assim, Eu acho que vai ser por quê? Assim, e eu acho que vão ser duas coisas. Uma vai ser as incursões acontecendo, porque os planetas já estão... Vai estar um batendo no outro de alguma forma. E aí eles vão atrás do Franklin, porque o Franklin é... Cara, pra mim, depois desse filme, ficou claro. Ele vai ser o lance de, sei lá, de... A única possibilidade de energia de você conseguir fazer uma realidade só. O Doom olhou pra ele por causa de alguma coisa. Do tipo, deve ser por causa do poder do moleque. Ou ele Entendeu? cisma com a Sue Storm, né? Tipo, ele cisma com a Sue Storm tipo, nos quadrinhos também, e aí cisma com o quarteto. A gente assume que ele é o regente da Latvéria, né? Porque, tipo, tá lá a bandeirinha do país, lá na ONU. Mas você acha que ele enfim. foi sequestrar o filho dele pra sequestrar? Ele não sei, tipo, ele entrou lá na torre, tá lá conversando com o moleque e tal, tipo, eu entendo, obviamente, né, coloca o moleque como protagonista dessa cena, mas aí seria repetir a mesma coisa, falar, tipo, o MacGuffin aqui, vamos atrás, todo mundo atrás dele. Eu acho Não sei que se vai ser exatamente isso. Eu acho, né, tipo, aí é uma aposta também que eu acho que é isso que pode acontecer, e o Doom já deve saber que as incursões estão acontecendo, que os planetas todos vão acabar, etc, etc. Pelo menos é o que eu sinto nisso. Uma coisa que eu ia comentar do Doom é que a gente não... Me corrija se eu estiver errado, mas eu não vi eles falarem de quase nada do passado desse quarteto. Não. Tipo assim, eles eram astronautas, cientistas, e foram fazer aquela missão e tal. E é isso. Como você já tem a Latvéria ali, como você já tem... Pode ser realmente, que isso era um dos boatos, que o Reed, a Sue e o próprio Victor Von Doom já se conhecessem antes. Né? De alguma Mesmo porque, forma. assim, você tem no filme que eles estão atuando há 4 anos. 4 anos, Em 4 anos, eles catalogaram todos os vilões de Nova York. Então, tipo, o Homem Topeira já tem uma rixa lá, que ele gosta da Sul. Aí eles falam, tipo, aqui nesse bairro é o fulano. Falam aqui todos é o ciclano, entendeu? Tipo, eles catalogam. Então, você tem ali realmente um grupo que tem o seu histórico de combate, entendeu? Não é que eles estão ali e falam, tipo, e aí, o que vocês têm feito? Não sei o quê. E pode ser que o Doom não seja o vilão, né? Que ele simplesmente, até aquele momento, ele pode ser esse regente mesmo da Latvéria, que fez coisas lá. Pô, o Wakanda ficou quantos anos sem ninguém falar de Wakanda no MCU? Ou ele pode vir de outra terra também. De outro universo. Tem essa possibilidade também. E é isso. Passados são 9 anos, né? Que são 4 anos para essa aventura que a gente vê no começo e depois o epílogo depois tem mais um ano. Ah, é verdade. São 10, Então, quase 10 anos. São 9 anos. São 9 anos. 9 Né? anos, Tem o aniversário de 4 anos, que é quando eles estão indo pra TV pela primeira vez. Daí tem o aniversário de 1 ano do Franklin, que é quando eles estão indo para o programa de TV de novo. E depois o epílogo é mais 4 anos depois. Eles já estão 4 anos. É verdade. São 9 anos ali esse passado já. Então tem muitos anos aí pra você meio que, tipo, o Doom criar meio que essa falar, história. olha só, temos essa criança, quem é essa criança? Não, e você pode também, se você quiser não contar só do passado deles, do tipo, antes de ser quarteto, eles jovens. Se foi uma treta do Doom, até porque tem essa história também nos quadrinhos, eles conheceram mais jovens. Você pode falar deles mais jovens, e aí o Victor Von Doom na Latvéria, ou você pode falar desses 4 anos. Depois de que eles derrotaram o Galactus, o Doom vai começar a estudar o que tá acontecendo, por causa pra onde que ele foi, por que ele quer acabar com a nossa Terra, quem é esse moleque, tô vendo as incursões acontecendo, e aí eu preciso salvar o planeta à minha feição. Né? E o único jeito de fazer isso é do tipo, putz, se o Galactus estava procurando esse moleque, provavelmente é ele que é a fonte de energia que tem ali. Uma coisa que a gente estava especulando aqui há muito tempo já é que a gente já ia ter esse evento canônico que é os dois se conhecerem, né? O Reed e o Victor. Tanto é que tinha aquela cena, né, no trailer que o Reed tá escrevendo uma lousa e tal. Que era isso, que a gente vê que tem um pedaço que tá apagado no canto esquerdo ali. Um monte de gente especulava, pô, isso aqui com certeza que em algum momento os dois estavam trabalhando juntos, aí tem a treta entre eles e o Victor vai ser
mandado de volta para Lativéria, onde ele, enfim, acaba realmente virando o governador, o comandante de lá, o tirano de lá, o ditador de lá, e o Reed fica em Nova York. Só que assim, nada disso acontece. Nada. Agora, O filme é bem dentro dele, né? Ele é bem contido. Ele é bem contido. vamos ver como que eles vão fazer essa ligação ali entre os dois. Mas depois dessa cena, agora pra gente dar um fechamento, depois dessa cena pós-créditos, você que amou esse filme, depois dessa cena pós-créditos, com o Doom aparecendo, qual o teu nível de confiança pro Vingadores Doomsday agora? Então, como eu falei no veredito, eu acho a cena pós-créditos mais bem filmada do que o, Não vale o resto pela do- cena do que pós-créditos. o resto do filme. Eu acho que a Marvel tem um problema estético, velho. A crise é estética, entendeu? Um problema estético, Homem-Formiga 3 era um filme com problema estético, o Sem Volta Pra Casa, que é um filme que eu gosto, no fim das contas, Eu ele gosto tem um também. problema estético e tal, esse problema O continua. Deadpool também, Esse também problema tem. continua, entendeu? Então eu acho que você precisa ter uma visão das coisas. O Matt Shakman, olha, tipo, eu respeito muito e tal, mas é um cara que dirige televisão. Você precisa ter uma visão cinematográfica das coisas e você precisa meio que colocar uma voz no que você tá fazendo, no seu filme, entendeu? Tipo, um filme sem voz. O James Gunn tem a voz dele. E o James Gunn, ele teve carta branca de ir lá e falar, olha, eu vou fazer um filme de tal forma, com esse tipo de humor, com um ritmo específico para as coisas e tal. Tipo, isso tá faltando nos filmes. Mas você acha que os irmãos russos têm? Cara, eles Esse é o ponto. estiveram em algum momento ali, mas Eu eles acho que são os caras- uma visão cinematográfica, eu acho que eles têm. Mas sim, eles estão pilotando a máquina, entendeu? Tipo, eu não acho que nesse ponto, em relação a isso, eles se sintam obrigados a falar o que a gente tem a dizer com esse filme. Tipo, não, velho, você tá fazendo o serviço para as coisas continuarem andando. Você tem que azeitar a máquina e fazer a máquina continuar funcionando. Isso não me interessa tanto, entendeu? Mas eu acho que a função deles é essa. Os russos me parece que eles têm uma carta branca. Pode falar carta branca ainda? Eu não sei. Enfim, eles têm uma liberdade. Uma liberdade para Eles fazer. têm uma liberdade para trabalhar junto com o Kevin Feige, assim, coisa que outros diretores não conseguem ter, né? Por isso que alguns até saíram, né? O próprio lembrar que lá atrás Edgar Wright tava para fazer o Homem-Formiga, era ele que Não, ia e ser diretor. até, sei lá, não faz nem 10 anos, Chloe Zhao tava aí dirigindo o filme da O Marvel, Sam entendeu? Raimi também. Tipo, essa realidade, ela foi completamente colocada no passado, assim. E isso não existe mais no dia Tipo, na Marvel. porque não foi, e aí a gente tem que ver, porque também não foi assim, tipo, era um contexto completamente diferente de consumo, pandemia e o escambau. Mas assim, muitas das iniciativas que a Marvel fez depois, para público, não deu tão certo assim, né? E pra mim, um dos melhores filmes que eles fizeram, o Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, eu ainda acho um dos filmes mais legais feitos pós-Ultimato, acho divertidíssimo. E acho que ele é muito mais imperfeito dentro da assinatura do Sam Raimi do que outros, e por isso funciona. O Thunderbolts funciona porque é um filme que não tem obrigação nenhuma. Entendeu? E você pode realmente criar uma dinâmica de personagens ali que, como eu falei no veredito na época, melhor dinâmica de ensemble, de equipe ali, desde a época do Joss Whedon, assim, sabe? De você fazer as coisas funcionarem no conflito, assim, o atrito entre um e outro e tal. Aí, nesse caso, você tem um filme muito mais particular, que você quer. Isso vai ser muito difícil. Joss Whedon Isso do primeiro não. filme, né? Do Do primeiro filme, Vingadores. exato, do primeiro. Aí no Não, segundo não, já, não. no segundo ele já foi engolido pela máquina, Sim, entendeu? sim. Aí já não. Mas não é tem mais engraçado, espaço. tipo, eu acho que agora com o Doomsday, a partir do Quarteto Fantástico, eu nunca achei que os irmãos Russo têm uma assinatura Não, absurda. Mas não só eles souberam tocar a máquina desse jeito, como eles souberam entender como trabalhar esses personagens e esse quadrinho dentro de uma história que vai para mais de um filme, para 2 filmes, para 3 filmes, para 4 filmes. Porque o Ultimato, por exemplo, eu sempre falei isso desde 2019, ele nem parece um filme direito, ele não é um... Ele é um último compilado, ato, né? ele é um grande epílogo de uma parada ali que não tem necessariamente começo, meio e fim, sabe? E eles souberam entender muito aquilo. O meu medo agora é que, assim, o Doomsday, ele é um filme que vai necessitar apresentar dramas que a gente nunca viu esses dramas antes. Quem é o Doom? Qual é o impacto dramático que esse cara tem? Aonde que ele vai surgir? Você vai resgatar o drama do Thor? Você vai falar de Homem-Aranha? Esse pra mim são os grandes problemas, sabe? Os grandes desafios. E isso realmente é um desafio e é o que me gera um temor aí, porque você precisa partir do específico para você dar a ideia para as pessoas de que esse drama existe e ele é real. E de que ele importa, entendeu? Exato, Tipo, exato. Você tá partindo do geral, né? Em vez de partir do específico. E esse é um lance, por isso que eu imaginei que o Victor Von Doom poderia aparecer de alguma forma, ou ser citado nominalmente, para que você começasse a trabalhar isso de alguma forma, entendeu? Até para quem é o público mais nichado,
Mas, cara, esse filme é, pro bem e pro mal, ele é muito isolado nele. Eu não vi neste filme, pelo menos, a necessidade... Quarteto Fantástico. A necessidade de se conectar com um monte de coisa. Sim. Ele me pareceu ser um filme muito mais seguro e quadrado por medo de fazer merda com aqueles personagens. Não com o resto, sabe? Vamos fazer uma historinha bonitinha, não vamos fazer de terror igual o Josh Trank tentou, não vamos fazer isso aqui, não, vamos fazer esse retrofuturismo bonitinho, a nostalgia Jetsons. otimista, Jetsons e tudo mais, porque a gente quer algo que seja mais solar, né? Ao mesmo tempo que você passa do tipo assim, vão matar o filho da protagonista do filme. Né? Então, eu acho que esse vai ser um grande desafio. Beleza, você vai colocar agora o Pedro Pascal e o Robert Downey Jr. em flashback para começar o filme, a mesma coisa que o Matt Shakman fez agora. Então eu fico com essa... Eu acho que é um desafio aí para eles. E não só isso, mas assim, a gente tem justamente um dos grandes problemas que a Marvel enfrentou desde do Ultimato é que assim, a gente atingiu o ápice. Tipo, ali foi o gozo supremo, cara. Depois disso, velho, foi ladeira abaixo, cara. E é normal isso acontecer. A gente já falou isso aqui várias vezes. Então, é normal acontecer... desculpa, te interrompi. Não. E assim, agora eles têm essa possibilidade, e inclusive o Kevin Feige já falou essa semana que vai rolar um reboot. Eles estão querendo dar uma urgência, criar um novo mega evento... e isso é perigoso. Tipo, a gente tá, de novo, enquanto a gente deveria estar nesse momento pensando em, porra, olha só, a DC conseguiu entregar aqui um filme com começo, meio e fim e dar um início para um universo novo. O Quarteto Fantástico entregou aqui um filme com começo, meio e fim e poderia ficar nisso. Agora, tipo, você já tá sempre olhando lá na frente, você tá mantendo o esquema de pirâmide vivo e vai acontecer isso com os próximos 2 filmes. A Marvel tá dirigidos pelo presa, né? A Susan. Marvel não soube sair dessa fórmula, assim. A fase 4 seria o momento do respiro, depois de Ultimato, e aí você faz a fase 5 com filmes mais autônomos. O Kevin Feige deu entrevista falando, não, agora as coisas vão ser um pouco mais soltas, sem essa necessidade de conectar tudo e tal. Não souberam fazer isso, porque o público desengajou dessa E eles ainda colocaram a TV no meio também, né? Não, e aí você tem que voltar agora. Fala, não, as coisas são assim, tem que ser o evento e tal. Kevin Feige vai falar do Blade e falar, não, se for pra fazer um filme só de um cara vestindo uma jaqueta de couro caçando vampiros, a gente não quer fazer isso. Você vai fazer o quê com o Blade então, meu amigo? Se você não vai fazer isso, que é o filme que todo mundo quer ver. Assim, sabe? Tipo, tudo precisa ser um grande acontecimento, com as coisas. Nossa, olha só, vamos levar todo mundo de volta pro cinema e tal. Cara, você tem que fazer o feijão com arroz, entendeu? Reconstrói as coisas um tijolo por vez, sacou? Mas é engraçado, porque eu acho que houve esse raciocínio com o Quarteto Fantástico, cara. Eu acho que ele é um filme que o marketing dele é megalomaníaco, assim, tipo, a gente tava comentando, mano, todo lugar que você vai Sim. é propaganda e tal. No mundo inteiro. Pô, não, é absurdo, World Tour e tal. Ao mesmo tempo, o filme é extremamente básico e ele peca, às vezes, por isso, sabe? E eu acho que ele tem até pouco culhão em mostrar o grande evento que vai acontecer lá na frente. E aí você vê como que a Marvel fica refém, não é só da questão da fórmula, é que, tipo, ela é refém da expectativa, ela é refém da fórmula, porque parece que qualquer coisa que ela for fazer, o Thunderbolts, por exemplo, é um filme que não se conecta com porra nenhuma, a não ser o final lá que você vê a nave. Sim. E ao mesmo tempo foi um flop na bilheteria, sabe? Do tipo, aí o cara fica pensando, mano, o que eu vou... E eu acho que, por incrível que pareça, agora tu vai ter que olhar pro outro lado do muro, pra olhar, assim, que foi agora o outro lado do muro parece, né? Não dá pra dizer aí, que é um sucesso. Parece que o jogo virou. Mas parece que virou. O James Gunn, cara, com todos os problemas que o filme pode ter, que a DC e a Warner tem, etc, etc, a parada completa do negócio, do tipo assim, brother, vira a chave, anunciou o Henry Cavill, 3 meses depois não tem mais Henry Cavill, tipo, não sei o quê. Parece que é a solução, entendeu? É que a solução volta, né? Os primórdios aí, contação de história, entendeu? Sim. Tipo, contação de história. E a Marvel tá refém disso porque, né, deixou as coisas... o que importa pra Marvel são outras questões. Tá? Não, você tem que voltar pro básico ali, entendeu? Beleza, o Quarteto Fantástico, ele tá tentando fazer alguma coisa mais autônoma e tal. Mas aí pega na contação de história. Então, meu amigo, aí você não vai engajar ninguém. E não só isso, mas eles estão refém também de um senhor chamado Robert Downey Jr., né? Mas eles mostraram que é isso. Tipo, não sabemos o que fazer, vamos trazer o Robert Downey Jr. de novo. Eu acho que para termos de público e audiência geral, isso vai trazer, mas o grande problema é isso. Como eu falei, eu não acho que o filme tem o quarteto, esse problema da história em si, eu acho que ele funciona, é divertido, eu acho que ele vai entregar uma excelente sessão da tarde para muita gente, mas eu acho que se a gente for mergulhar um pouquinho mais, ele traz para você problemas que o Marvel Studios ainda não conseguiu resolver, mesmo que ano passado eles tenham dito assim,
a gente vai fazer menos filme, a gente vai terminar daqui a 3 anos. Mas você vê que, cara, todas as decisões que eles tomaram pós-ultimato, não é nem pós-ultimato, porque eu acho que pós-ultimato tem bons filmes, tem boas decisões que eles tomaram. Agora, o miolo dessa fase pós-ultimato, que foi 450 séries, filmes que foram anunciados e saíram, renovações de série que não foram pra lugar nenhum, a ideia do multiverso... Eles perderam o falhou. interesse. Falhou. Aquilo ali falhou. E eles ainda estão sofrendo as consequências disso, eu acho, até agora, com esse filme do Quarteto Fantástico. Mas, vamos ver. E tem uma segunda cena pós-créditos, né? A gente sim, precisa sim. só contextualizar, só lembrar disso daí. A primeira cena pós-crédito, então, é a do Victor Von Doom, que a gente falou aqui. E uma segunda é uma brincadeira, só uma homenagem ao desenho desanimado dos anos 60. Sim. Só que colocando as feições do elenco novo, fazendo parte ali daquela abertura, né? Como se fosse a abertura clássica do desenho dos anos 60, só que aí com a feição do elenco novo. E aí dá o elenco novo, você vê a trilha sonora e tal, aí o John Malkovich aparece. Esse Mas é o easter aparece egg. desenhado. Só que é desenhado. Isso aí, ó, deixa aí nos comentários o que você acha que vai ser esse futuro da Marvel com o Doomsday ou não. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!